Fala galera, aqui é André na área, estamos em Cabedelo, aqui pertinho de João Pessoa, para falar aqui com o José. O José é aluno da Super Choque e ele fez a instalação das placas solares do sistema fotovoltaico na casa dele. Então ele terminou o curso lá na Super Choque, né? Aprendeu todas as técnicas, ficou com dificuldades? É lógico que ficou com dificuldades. Aí que ele falou, vou instalar na minha casa. A gente vai perguntar para ele aqui algumas coisinhas como que foi, né? Nessa trajetória até a instalação. José, tudo bom? Como você tá? Tranquilo? Tudo na paz. Show de bola. Cara, explica aqui pra gente como que foi para fazer essa instalação. Na verdade, conta pra gente a sua trajetória, né? Você já teve alguma experiência em relação à instalação, instalações elétricas, essas coisas? Você já teve algum tipo de experiência? Não tive experiência, comecei tudo através da escola técnica mesmo lá, né? Através da Super Choque, deu pra aprender bastante, graças ao curso lá, né? Show de bola, show de bola. Então quer dizer que você não teve nenhuma experiência, aí entrou lá na Super Choque querendo fazer um curso nessa área, né? Que é uma área muito promissora, né? E conseguiu fazer a instalação, né? Agora explica pra gente aí, qual que foi a maior dificuldade que você teve para fazer essa instalação das placas aí? A maior dificuldade é porque quando a gente vai fazer, no começo, vai surgindo as certas dificuldades, né? Então, pra mim, ele passar tudo é complicado, mas assim, questão de logística foi um pouco complicado, mas eu fui montando, fazendo todo o planejamento. O principal de tudo é o planejamento, né? Se você for fazer algo assim, você vai lá, faz o seu planejamento um dia anterior do que vai fazer e pronto, não vai ter tanta dificuldade se fizer um planejamento do que vai ser necessário fazer. Mas dificuldade não tem tanta dificuldade não adianta botar dificuldade porque tudo tem, né? A dificuldade ela vai ser quebrada totalmente com o planejamento que você vai fazer, através do conhecimento que você adquiriu ali naquele curso, naquele treinamento, né? Eu acho que não tem dificuldade, né? Pra quem realmente quer fazer acontecer, né? Não tem. Pra quem quer fazer acontecer não tem dificuldade, cara. Vai enfrentando, porque dificuldade vai ter em tudo. Qualquer coisa que você meta a fazer vai ter uma dificuldade, só que você tem que enfrentar, né? O José me disse aqui fora que ele tá abrindo uma empresa, a empresa dele. Quem quiser seguir é S_solar_energia solar, tá? Segue lá o cara. Se você quiser fazer alguma instalação na sua casa, você procura ele que o cara já tá capacitado, dá pra ver aí, ó. Tá gerando sua própria energia, economizando. Se você quiser também fazer na sua casa, você entre em contato com o José para fazer na sua casa aí, aqui em Cabedelo, região de João Pessoa, pode entrar em contato com ele, tá? Outra coisa que eu queria falar aqui com o José, tá? Tem muita gente que tá em casa, José. Tem muita gente que tá em casa e fala assim, mas isso não é pra mim, eu acho que não vai dar certo. A mulher fica falando nas orelhas, né? Você sabe como é que é, né? Às vezes a gente quer fazer um curso, a gente quer inovar, quer fazer tá trabalhando, quer ganhar uma renda extra, aí a mulher fica enchendo o saco, aí a outra pessoa fica colocando terra, fica falando coisa. E cara, mais uma vez, se você quer realmente fazer alguma coisa e você fica muito pedindo a opinião dos outros, você fica muito ligando porque os outros estão falando, cara, você não vai conseguir fazer. Eu acho que com o José também foi assim, eu acho que todo mundo é. Mas fala aí uma mensagem para quem tá em casa, né? Às vezes tá balançado para fazer esse curso e tá assim, alguma coisa ainda tá impedindo ele de fazer. Fala uma palavra para essa galera aí, o José. Rapaz, eu vou falar o seguinte, é a necessidade de você ter a energia solar na sua casa. É a necessidade de você aprender a trabalhar com isso. Se você quer fazer o curso na Super Choque, e um exemplo, o valor do curso, não pense no valor, pense no benefício, porque o valor vai ser algo que você vai pagar ali em pouco tempo e você vai levar isso aí para o resto da sua vida. 2, 3 mil reais você vai conseguir fazer se você trabalhar, correr atrás, em pouco tempo. Então, tanto para instalar quanto para você ter o seu conhecimento junto à escola, não meça esforço não, e nem vá na opinião de, não dá certo, porque se você for, você não vai conseguir fazer, né? Então a mensagem é essa, velho, não mede esforço não, vai em busca que você vai conseguir. Ou para você instalar na sua casa, ou para você ser um profissional e trabalhar na área também, né? Então fica a dica aí do José, fica a minha dica, se você quer fazer um curso na Super Choque, não perca tempo. Tá bom? Vai lá, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o sininho, como que é? Coloca lá o sininho.
Se você quer fazer um curso, deixa um like aqui, ó. Se você quer fazer parte do nosso time, entre em contato aqui com o pessoal, arrasta pra cima que você vai ver só, que você vai mudar de vida, você vai mudar a vida da sua família, beleza? Então vem ser Super Choque. Valeu, José. Tamo junto. Valeu. Oh.